Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje o tema desse vídeo, o assunto é o eclipse lunar, que vai acontecer nesse sábado, no dia 30 de abril, exatamente às 17 horas e 28 minutos, aos 10 graus e 28 minutos, no signo de Touro. Vamos começar do comecinho, vamos entender o que é eclipse, qual que é o efeito, o que a gente espera, e depois eu vou falar para vocês dos eclipses ao longo do zodíaco, né? Dependendo em qual casa vai cair aí dentro do seu mapa natal. Começaremos pelo começo, pelo início, que é o que é um eclipse e, mais precisamente, o que é um eclipse solar. Quando a gente fala de eclipse, entendemos que tem uma energia que é retirada, que é eclipsada naquele momento. Aquela energia não vai estar disponível. Se é um eclipse solar, é a energia solar, é o sol, é a luz, é a razão, é a ideia de futuro, é tudo aquilo que eu consigo pensar, ter clareza, organizar, visualizar, vislumbrar e projetar. Então, todo esse lado sol, todo esse lado luz vai ser desligado nesse período do eclipse solar. Né? Esse período do eclipse solar são os 15 dias, aí as 2 semanas até o próximo eclipse que é o lunar, aí volta e acende e ok, estamos aí com toda a nossa capacidade de racionalizar e olhar para o futuro e encontrar as soluções possíveis. Os eclipses solares, eles sempre acontecem, eles dependem, né, dos nodos lunares, que é a nossa missão kármica que a gente está vivendo no momento. Então, os eclipses solares, eles dependem dos nodos lunares, eles estão sempre juntinhos ali, transitando aonde está o nodo lunar, é onde acontecem os eclipses, é onde a gente está evoluindo. Acontecem essas janelas de oportunidade que o universo chega, empurra a gente para dentro, a gente fica fazendo corpo mole, então o universo chega, né, com a energia do eclipse e empurra a gente para dentro daquilo, tá? Esse eclipse solar que vai acontecer agora no dia 30, no sábado, ele vai acontecer junto com o nó do norte, né? Então, tira a luz do sol, tira a clareza, tira a razão, tira a minha ideia de perspectiva, futuro e solução, e também desliga o nó do norte, desliga o nosso caminho de desenvolvimento. E o que sobra então, Roberta, se tá desligando tudo isso? Sobra a energia do nó do sul. Sobra aquela energia que a gente está precisando justamente olhar, limpar, tirar, suplantar, melhorar, resolver aquele karma que a gente precisa limpar, aquele karma que nós como humanidade estamos limpando agora. E lá no meu mapa natal é aquela limpeza daquela área da vida que está precisando ser feita. Como eu falei para vocês, o eclipse solar, ele não dá ideia de resolução nem de futuro. Não é no eclipse solar agora que a gente vai encontrar as respostas e as soluções. Então, o que vai acontecer? A gente vai encontrar o problema, a origem do problema, o ponto aonde a gente está. Porque pensa só, fazer uma analogia, que a gente está caminhando aí pela nossa vida, a gente está trilhando um caminho. Sei mais ou menos aonde quero chegar, não tenho muita certeza. Mais ou menos sei aonde eu vim, tenho alguma consciência do lugar aonde eu estou, e aí chega o universo e apaga a luz, total, zero. Ficamos sem luz. O que é que você faz no primeiro? Apagou a luz, você faz o quê? Trava, para. Deixa eu parar para pensar da onde eu vim, que lugar que eu tô, qual que é a minha direção, o que que eu vou fazer, como que eu me localizo. É isso. O eclipse solar existe na nossa vida e principalmente esse eclipse que acontece junto com o nó do norte, com o nosso caminho de evolução de alma. O eclipse solar acontece para que a gente se localize. Eu não vou encontrar a solução agora, não é para encontrar a solução, não é para olhar para o futuro, não é para olhar para frente, né? Não é isso, é para eu me localizar e é para eu ter consciência do lugar onde eu estou, o que eu preciso retirar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso resolver. As soluções chegam a partir do eclipse lunar do dia 16. Então, a tendência aqui é que venha para a superfície, se apresente, se mostre para a gente exatamente o que é que eu preciso melhorar, resolver, dar um jeito, tirar, limpar, dar um basta ou dar uma abertura para aquilo na minha vida. Isso vai ficar
disponível pra gente, tá? É, são coisas muito fáceis de lidar? Não. São coisas que eu queria ter lidado? Não, porque se você quisesse, se fosse fácil, você tinha ter lidado lá atrás, o universo não estaria trazendo para você resolver. Você precisa resolver, é um problema. Se fosse fácil, você tinha resolvido lá atrás, na primeira vez que apareceu para você. Ah, então a gente vai entrar isso, eu vou entrar nisso. É, aqui quando eu falar das casas vai ficar mais claro se você ainda não entendeu. Então, tem isso no âmbito pessoal, lá no nosso mapa, onde está o eixo, touro, escorpião, vou olhar, vou procurar. E tem isso no âmbito global, porque os nodos lunares, ele é o caminho de evolução da humanidade, que nós, como humanidade agora, estamos aqui lutando, literalmente, estamos lutando para conseguir superar. Quer saber mais a fundo sobre isso? Procura o meu vídeo que eu fiz lá em dezembro a respeito dos nós lunares no touro, eixo e escorpião, que está bem explicado o que é isso, como que funciona, mas trazendo pitadas para a gente conseguir compreender. O nó do norte que está em touro está falando da gente lidar com a nossa subsistência, com coisas básicas, alimentação, financeiro, estrutura, os pilares da nossa vida, né? E está sendo limpado, o que está sendo retirado, o que está sendo colocado na nossa frente para a gente resolver agora, são todos os cenários de caos da humanidade, dessa energia escorpiniana. Então, traz instabilidade, insegurança, cenários de caos, de guerra, de grandes destruições, né? Então a gente está tendo que limpar isso, estamos tendo uma oportunidade de fazer diferente. Não sei se nós, como humanidade, estamos conseguindo fazer diferente, né? Mas enfim, é isso que está sendo colocado, está servido na mesa agora, nesse momento, para a gente diminuir um pouco as ideias ou todos os ideais que a gente tem. A gente está precisando lidar com a realidade nua e crua, quase que estamos tendo que lidar com coisas de questão de sobrevivência e subsistência. O mundo como a gente conhecia antes, ele não está mais presente pra gente, e quanto antes a gente se der conta disso, melhor, porque daí a gente se adapta a um mundo novo. E isso eu não tô falando agora, depois de todos os cenários, depois de guerra, depois de não sei o que lá. Isso, se você olhar lá no meu vídeo de dezembro, eu já vinha falando sobre isso, que é sobre isso que os nodos lunares tratam. As bases, é o básico da nossa vida. Nó do norte em touro tá falando que a gente precisa olhar para o que é básico, para o que é essencial, cuidar do que é essencial e abrir mão um pouquinho de todos os supérfluos, né? De todos os maxi, os multi aí, que a gente vinha conseguindo desfrutar aí ao longo dos últimos tempos, porém agora vai ter que dar uma reduzidinha em relação a isso. Então, como humanidade, a gente está passando justamente por esse ponto. Olhar o que é muito importante, olhar o que é essencial, olhar o que é sobrevivência e pegar isso, né? Trata muito, esses nós lunares, ele trata muito das questões de apego, né? Se eu quiser levar tudo, carregar tudo, manter tudo, eu não vou conseguir, eu vou afundar com tudo. Então, por isso que eu preciso aprender agora, nesse momento, a fazer escolhas. Eu escolho isso que é importante, isso que é imprescindível, isso que é prioridade e levo isso. O resto, vou ter que desapegar. Em algum momento vai ser possível eu voltar a retomar aquilo e levar, e recuperar, e reconstruir, seja lá o que for. Mas nesse momento agora, os nós lunares, nossa missão kármica da humanidade, está falando assim, vai ter que desapegar de várias, vai ter que desapegar de algumas coisas, porque se você não desapegar de algumas coisas, você vai ser obrigado a abrir mão de tudo, né? E a gente está vendo isso de uma forma ou de outra, de uma maneira mais suave, de uma maneira mais drástica, e isso está chegando pra gente aí cada vez mais, está se apresentando cada vez mais para a gente. Alguns sentimentos que esse nó do sul em Escorpião traz para a gente é toda a questão emocional aflorada, de ficar extremamente desestabilizado, de uma forma meio lúdica, até vou usar essa palavra, meio que surtar, meio que querer abrir mão de tudo, meio que querer desistir de tudo, né? Então, esse nó do sul em Escorpião entrega pra gente uma desestruturação, uma falta de estabilidade emocional. Deixa a gente extremamente suscetível, extremamente instável, se abalando por qualquer coisa. Porque Escorpião fala justamente disso. Então, você está com vontade aí
de abrir mão de tudo, né? Botar uma mochila nas costas, vender sua arte na praia, achar que nada mais vai dar certo, tá se perdendo tudo. É o efeito do Nó do Sul sobre você. E é um efeito, inclusive, que se aproximando do eclipse vai ficar muito forte, porque o Nó do Norte está desligado, Sol, luz, clareza está desligada, e a gente vai ficar só com essa energia mais densa, mais pesada do Nó do Sul, tá? Então é o caminho, o universo vai mostrar pra gente agora o quê? Não é mais o caminho da solução, da saída, da luz do final do túnel. O universo vai mostrar pra gente o caminho do erro. O que não é pra fazer, o que não é pra repetir, o que eu preciso mudar, o que eu preciso olhar, como que eu preciso fazer para conseguir cumprir a tarefa que está sendo exigida agora, nesse momento. Então, eu falei aí um monte a respeito dos nodos lunares e do eclipse e espero que você entenda que esse período, essa fase desse eclipse solar em específico, ele é um momento para a gente não fazer grandes coisas, não apostar grandes coisas, ele é um momento, inclusive, da gente ficar mais recluso, mais com a gente mesmo. É para parar, é para se localizar, é para pensar, é para entender, é para ver, tomar consciência, abrir os olhos para o que está errado, deixar de tentar tapar o sol com a peneira, deixar de colocar a sujeira embaixo do tapete. Porque tem coisas que nós, como humanidade, e tem coisas que ali dentro, na minha vida, que o meu mapa natal está mostrando, que precisam ser olhadas, resolvidas e verificadas agora, nesse momento. E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Pega lá o seu mapa, identifica aonde está o eixo touro-escorpião, né? Você vai olhar justamente de um lado vai estar touro, do outro lado exatamente oposto vai estar escorpião. Você vai ver que ali em touro é onde vai acontecer o eclipse solar. Ali vai ser a casinha que vai ser desligada, né? Ali está a solução. Mas ali vai ser desligado naquele momento, porque a gente não está procurando, o universo não está mostrando a solução, o universo está mostrando problema. Então você vai olhar lá na casa oposta, lá na casa onde está escorpião, que você vai ver, digamos assim, alguns pequenos agentes do caos cutucando várias coisinhas para brotarem ali de dentro, para que a gente resolva, para que a gente desapegue, para que a gente entenda, se localiza, veja, isso vale na minha vida, isso não vale, preciso abrir, preciso me libertar, preciso soltar as algemas que estão me prendendo aqui nesse lugar, porque se eu não me libertar aqui desse lugar, eu não consigo chegar no caminho, no propósito, no desenvolvimento, na tarefa do momento. E é isso que esse eclipse solar vai mostrar pra gente agora. Como eu falei, não se preocupa, não entra na energia do Nó do Sul, não surta, não acha que tá tudo perdido. São 15 dias que a gente fica nessa busca. Tem um eclipse lunar que vai acender a luz de novo, calma, no dia 16 de maio. O eclipse lunar vem, acende a luz e pronto, tá lá. Aqui é o caminho. Já identifiquei o problema, fiquei 15 dias identificando o problema. Aí eu tenho mais 6 meses para ir movimentando até lá o próximo eclipse que acontece em outubro, a próxima jogadinha aí de eclipse. Vamos lá. Vamos supor, pega aí seu mapa, veja onde que tá os nós lunares e eu vou começar a fazer uma leitura e ver o que você pode esperar e como que eu posso te ajudar. Óbvio, de uma maneira mais genérica, específica, só pegando seu mapa para ver que planetas que estão aí, quais são as configurações e tudo mais. Mas dentro do que eu posso, eu vou levar para vocês aí algumas ideias, o que esperar ou algumas soluções. Pronto, vamos fazer de conta que o seu ascendente... é importante olhar o grau, tá? O eclipse acontece a 10 graus, tá? Então, se o seu ascendente está antes dos 10 graus, funciona. Se o ascendente está depois dos 10 graus, já é outra coisa, o eclipse está acontecendo lá na casa 12. Então, pega sempre essa medida de 10 graus, tá? Então, ou seja, se o seu ascendente ali tá nessa energia taurina, né, tá antes dos 10 graus de touro, significa que essa energia, que o seu ascendente, ele vai ser desligado nesse momento. O que é ascendente? É autoconsciência, é autoafirmação, confiança, autoestima, é o palco, é você no centro da sua vida. Isso agora vai ficar desligado. E o que liga, Roberta? O que eu tenho que resolver então? Né? Aonde é que vai ser movimentada aquelas energias não tão interessantes para eu dar um jeitinho? Lá na casa que diz respeito às pessoas com as quais você dá valor e compartilha
a sua vida. Então, lá tem relacionamento afetivo, lá tem as pessoas com as quais você convive de maneira bem mais próxima, que você dá valor e que você escuta. E se os nodos lunares, né? E se esse eclipse está mexendo justamente nesse eixo, significa que você precisa olhar de maneira bem matemática, vou utilizar essa palavra. Olhar de maneira bem matemática o quanto essas pessoas estão valendo a pena, a relação está valendo a pena, a opinião dessas pessoas. Ali, realmente, o quanto você está seguindo, muitas vezes, em excesso, a opinião dessas pessoas. Porque se o nó do norte está lá na casa 1 e está dizendo é o momento de você se apresentar para a vida, talvez agora o que o universo vai te mostrar com esse eclipse é que você está ouvindo demais os outros, prestando atenção demais nas outras pessoas, deixando de fazer coisas pela opinião, pela possibilidade da opinião ou pela possibilidade do julgamento das outras pessoas com as quais você divide a sua vida. Talvez você esteja dedicando tempo demais para o seu relacionamento afetivo, talvez esse relacionamento já tenha finalizado e você tá ali apegada, né? Lembra que esse nó do norte aí, esses eclipses estão falando de desapego, né? Ou talvez você esteja apegada a uma relação que ela nem existe, você está tentando lutar para ver se transforma tudo isso há muito tempo. Então dá uma olhadinha nessa questão de relacionamento, as pessoas com as quais você divide a sua vida e se talvez você não esteja colocando o foco demais nelas, nessas relações, na opinião dessas pessoas, se você mesma se sabotando, se impedindo de avançar e de olhar para você e de se colocar como prioridade na sua vida e dando excesso de atenção para isso. Não é agora. Em algum momento vai chegar, em algum momento, inclusive, já foi a hora de você colocar atenção nisso. Só que agora não é. O universo está dizendo, desapega, deixa, reequilibra essa relação, se tiver como reequilibrar, né? Desliga ali o volume dessas outras pessoas na sua vida e vai viver um pouquinho mais pela sua cabeça, pelos seus sonhos, pelos seus desejos, pelos seus projetos. É o momento de você vir à tona dentro da sua vida. Como eu te falei, nesse momento não é para você fazer isso. Nesse momento é para você tomar consciência, identificar, anotar, olhar, fazer o balanço aí do lugar exato no qual você se encontra dentro da sua vida. Tipo, o tamanho que eu ocupo na minha vida, o tamanho que a minha relação, as outras pessoas com as quais eu divido a minha vida estão ocupando, certo? É isso o efeito esperado desse eclipse. Se você tiver ascendente em touro. Se essa energia taurina tiver na sua casa 2, o que é desligado aqui é a sensação de segurança, a ideia de controle financeiro, construção, estruturação, manutenção das coisas, tá? Então é como se o universo desligasse a luz naquilo que você colocou como sendo base e estrutura e importante e valor dentro da sua vida. Valores pessoais, valor o quanto você se valoriza, valor quais são os seus valores aí de vida e valores materiais e financeiros. Então você vai ficar meio desorientado em relação a, poxa, será que tudo que eu construí agora está tendo algum valor? Tudo aquilo que eu investi, será que agora está tendo algum valor? Aquilo que eu defendi a vida toda parece que não está mais valendo a pena. Meio que um F5 aí que vai ter que apertar nisso tudo. Tá? Então, como está sendo tirado a ideia de base, estrutura e segurança, vai ligar um lado bem chatinho, tá? Que é de traumas, que é de medo de perdas, que é de um apego extremo e excessivo, porque que vai ligar lá dentro da casa 8. E a casa 8 é aquele nosso porão emocional, que tá cheio de monstros lá dentro, né? Que a gente ficou escondendo a vida toda. Então você vai ter que aprender a olhar um pouquinho mais, a lidar um pouco mais com o seu emocional e segurar a onda aí para efetivamente meio que não surtar mesmo, por medo e por apego. Não quer dizer que você vai perder dinheiro, não quer dizer que tudo vai se acabar na sua vida, não quer dizer isso. Só quer dizer que a luz daquela área específica, ela está sendo desligada. Para você questionar, para você olhar, para você ver, poxa, acho que eu estou botando todos os meus ovinhos na mesma cesta, talvez se eu diversificar um pouquinho, né? Poxa, talvez isso aqui que eu venho tentando há tanto tempo e não sai do lugar, será que é isso mesmo que eu devo continuar investindo meu tempo, minha atenção, meu dinheiro, meu trabalho, né? Então é o momento de parar e questionar coisas em relação
forma como você ganha, gasta, guarda, investe o seu dinheiro e a forma como você escolheu estruturar a sua vida, montar a sua vida, seus valores, enfim, todas essas coisas, certo? Vai ter que lidar com a insegurança aí um pouquinho nesse momento, tá? 15 dias só, relaxa, anota tudo. Anota tudo que você está sentindo para todas as configurações, não só para quem tem a casa 2 aqui, mas para todo mundo é extremamente importante anotar o que está sentindo, o que está percebendo, o que está acontecendo, porque é a forma como o universo se comunica com a gente, né? Ele manda coisas dentro, informações, sentimentos, pensamentos, vontades, desejos, né? E quanto mais a gente documentar isso, melhor fica pra gente se localizar, certo? Pronto, touro na casa 3, tá? O que vai ser desligado aí é justamente essa capacidade que eu tenho de reconhecer e me satisfazer com as coisas que eu tenho, com as coisas que estão ao meu redor, né? A minha vontade de passar o que eu sei para as outras pessoas, de aprender com as outras pessoas, tem muito a ver com humildade. Isso vai ser desligado. Essa casa 3, essa casa da comunicação, onde eu aprendo e onde eu ensino, né, numa linha bem horizontal, vai ser desligada e vai ser ativada a casa 9. E a casa 9 é tudo aquilo de muito que eu só quero dar valor pro que é muito. Eu só vou buscar o que está lá fora, o que brilha mais, o que aparece mais, o que é maior, né? O que tem mais reconhecimento, né? Então eu deixo aqui, eu perco a capacidade de reconhecer, inclusive, o que já está dentro da minha vida, o que eu demorei tanto para construir, e eu fico querendo só algumas coisas que estão muito distantes e que quase que num campo ideal, assim, né? Então você vai querer aqui muito essa vontade toda de ir embora, largar tudo, ir para outra cidade, outro estado, outro país, querer mais. O problema não é querer mais, não é esse o problema. O problema é você desconsiderar todas as coisas, abrir mão das coisas que já estão na sua vida agora nesse momento, por não conseguir valorizar o que está ali. E esse vai ser um grande problema nesse momento, né? Então você vai querer ir embora, se desfazer de uma série de coisas, achar que nada tá satisfatório na sua vida, nada tá suficiente, né? E muitas coisas você vai perceber que realmente não, só cuidado para não abrir mão daquilo que é essencial. Cuidado para não abrir mão das bases da sua vida buscando construir o telhado e aí sem base, nem parede, nem telhado, nem nada se mantém, tá? A casa 4, aqui se você tiver touro na sua casa 4, o que vai estar sendo meio que desligado aqui é a sua sensação de conexão, tanto com a família, com o lugar onde você mora, com as suas bases, com as suas raízes, né? Parece que tem algo ali que não está conseguindo conectar muito bem agora nesse momento, ou deixou de fazer sentido, algumas, sabe? Desliga aquela área. Isso é casa 4, né? Essa é a nossa base, nossa estrutura. O potinho de terra que eu saí vai ser desligado, né? O lado porta de casa para dentro, a gente fica ali com essa parte da porta de casa para fora. Trabalho, essa casa de trabalho extremamente ativada. Só que essa casa de trabalho, ela não vai estar ativada de uma maneira positiva, porque a gente não pode esquecer que o que está sendo ligado agora é o caminho do erro, é o caminho do problema, tá? Então, pode ser que nesse momento agora você coloque em excesso, tá? Essa parte profissional à frente das outras coisas. Às vezes nem era o seu sonho, mas vai te dar dinheiro e às vezes nem tem a ver com você. Às vezes passa por cima dos seus princípios, mas vai te dar dinheiro, vai te dar reconhecimento, vai te dar poder e aí você embarca naquela coisa. Então, muito cuidado agora com ambição, essa ambição negativa, a necessidade, a busca excessiva por poder, por reconhecimento, por fama, por todo esse lado profissional aqui e de carreira que não é tão positivo assim, tá? Então você vai ter que dar uma verificada aí e uma reequilibrada, possivelmente buscar o equilíbrio aqui entre você dentro da sua vida, seus princípios, seus valores, aquilo que você traz de herança, de família, no sentido mesmo de valores, assim, tá? A forma como você foi criada, tudo que você aprendeu aí
que vem a partir da sua família, e olhar o quanto isso está equilibrado com a forma como você está desenvolvendo suas questões profissionais, o que você está buscando, qual que é a roupa profissional que você está vestindo nesse momento. Localiza isso aí na sua vida, tá bom? Casa 5, touro ali na casa 5, tem a ver com essas questões de mais próximas para filhos, para quem tem filhos, então isso se torna um campo meio, vamos dizer assim, nebuloso agora, nesse momento, né? Desliga ali e desliga também tudo aquilo que eu preciso fazer por mim, tudo aquilo que é meu. Meu filho, meu desejo, meu livro, minha árvore que eu vou plantar, meus sonhos, meus desejos e meus projetos. Isso fica desligado agora. Essa perda um pouquinho da ideia de identidade, né? Perde um pouquinho da ideia de identidade, de personalidade. Não sei muito bem, parece que eu não tô conseguindo me encontrar quem eu sou, da onde eu venho, para onde que eu vou. Beleza, é isso que se espera mesmo. O que é que vai estar ligado em excesso? A sua capacidade servil, fazer coisas que só sejam ou que só beneficiam ou que só são da vontade ou do desejo das outras pessoas. É isso que você vai precisar cuidar agora, nesse momento. O quanto talvez você esteja ali cuidando demais dos sonhos das outras pessoas, fazendo demais pelas outras pessoas e fazendo de menos por você, se dedicando demais a conhecer os gostos, as vontades, os desejos, ajudando as outras pessoas a construir a história delas e abandonando a sua própria história dentro disso que você precisaria estar vivenciando agora, você na sua história, na sua vida, no seu caminho, com os seus desafios, certo? Na casa 6, aqui touro na casa 6, a gente tem a questão de saúde, rotina, corpo físico, tudo isso que fica um pouco em branco agora, né? Talvez você não consiga mais cuidar do seu corpo como você vem cuidando da sua rotina, como você estava cuidando, fica negligenciado, inclusive, é bom cuidar de saúde, não cometer nenhum excessos aí, porque é isso que vai ser movimentado, mexido agora, né? Então, a dificuldade em olhar pro físico, lidar com rotina, dia a dia, corpo, saúde, alimentação, todas essas coisas, manter uma rotina, tanto até tal hora eu trabalho, depois eu vou para isso, depois eu faço aquilo, depois eu vejo as pessoas que são importantes para mim. Essa estruturação da rotina fica um pouco comprometida. E do outro lado, a gente tem lá sendo ativado questões extremamente imateriais. Se eu estou com dificuldade, se está sendo desligado o lado material da minha vida, fica muito reforçado o lado imaterial. Cuidado com as minhas emoções, né? É outra casinha aqui que vai dar o que falar dentro de você, tá? Então, muito cuidado com as suas emoções e é um bom momento para você se aproximar da espiritualidade, para se cuidar, para se proteger, enfim, para fazer um bom uso desse lado espiritual, um bom uso desse lado energético. Não se perca dentro das suas emoções. Se precisar de terapia, se bagunçar tanto, precisar de terapia, precisar de ajuda, precisar disso, busque, tá? Porque isso agora vai estar muito demais em excesso, em evidência. Todo o seu mundo interno, que talvez você já venha cuidando, e ótimo, ou que talvez você nunca tenha olhado, e agora meio que tá algumas coisinhas acumuladas aí, tá? Vamos lá. Aí agora a gente já começa, né, a fazer o oposto, o retorno contrário aqui, né? Ou seja, se você tem touro na casa 7, significa que o que está sendo ativado aqui é a sua capacidade, tem a ver com relacionamento afetivo, né? As pessoas que você compartilha a sua vida. É o oposto lá da casa 1, tá? Então, se você tem aí, não assistiu lá na casa 1, vai lá para você entender melhorzinho como funciona. Então, se você tem touro na sua casa 7, significa que o que vai ser desligado agora é justamente a sua capacidade de conciliar seus desejos, suas vontades com as outras pessoas. Enfim, de se relacionar de maneira um pouco mais equilibrada. Como o que está acendendo é lá, né, quando a luz que está acendendo, o caminho do erro, está no seu ascendente, tá? Significa que você vai ficar demais você, querendo ter razão, querendo que só você, que as pessoas façam só o que você quer, ficando egoísta, inclusive não olhando para o outro, para as necessidades, para os desejos,
para tudo aquilo que diz respeito ao outro, tá? Você vai ficar em excesso, demais, muito, tá? E é isso que você vai precisar localizar aí, né, agora na sua vida. Porque se você está com touro na sua casa 7, se o caminho de evolução está dentro da sua casa de relacionamento afetivo de maneira equilibrada, é para equilibrar ambos os eixos. Touro na casa 1, touro na casa 7, é para equilibrar relacionamento afetivo. Só que touro na casa 1 tá demais os outros, touro na casa 7 tá demais você. E é para equilibrar isso agora, tá? Sua capacidade ali de conciliar, se relacionar, ter diplomacia, equilibrar os pratos dessa balança, tá? Touro na casa 8, tá? A gente tem aí realmente o que vai estar sendo meio que desligado, vamos dizer assim, é todo esse lado de um bom entendimento ou da capacidade de entender as emoções, entender seus padrões de comportamento e se transformar, crescer, evoluir a partir desses padrões de comportamento, tá? Então, o que acontece aqui é que a tendência sua de travar no ponto exato aonde você está é bastante grande, porque a casa 8 ela é uma casa dolorida, ela não é muito legal mesmo, mas ela faz com que a gente se transforme, evolua, cresça a partir das coisas que estão ali dentro. E se aquilo está desligado, me sobra lá a energia de casa 2, a energia negativa da casa 2, tá? Que é extremamente material, que ela é extremamente rígida, dura, inflexível, apegada, tá? Então, cuidado para você não ficar cético demais nesse momento, para você só acreditar ou só ver aquilo que você está podendo pegar, contar e calcular. Cuidado para não negligenciar suas emoções nesse momento. Cuidado para agora eu não acredito em mais nada, aí tá tudo errado. Deus não existe, espiritualidade não existe, nada funciona. A gente chegou aqui por acaso. Cuidado para você não ativar esse lado extremamente, quase que com, eu não sei como é que chama, mas acho que é cabresto, naquele negócio que fica assim no cavalo, que não faz com que você não enxergue para os lados. Cuidado, né? Se você tem touro na sua casa 8, a tendência é que você fique extremamente racional a ponto de ser negativo, de desconsiderar todas as outras coisas, e aí você se enrijece nesse período, tá? Então avalie aí todos os apegos e o quanto, principalmente, você está considerando as coisas que existem dentro de você, o quanto você está dando espaço ou não para o seu emocional, reconhecendo ou não o seu lado emocional, as suas emoções, a forma como você poderia estar se transformando a partir de como você sente as coisas, tá? Extremamente importante de você fazer isso agora, nesse momento. Se você tem touro na casa 9, o que está sendo desligado agora é uma vontade, vamos dizer assim, de crescer, de desenvolver, de evoluir e de sair da zona de conforto. Então, se é tudo isso que está sendo desligado, você vai parar lá apegadinho, agarradinho com a sua zona de conforto, né? Você vai olhar para aquilo que você já dominou, você vai olhar para aquilo que você já deu conta, olhar para aquilo que você já aprendeu e dizer pronto, fechou, deu aqui, não dou mais nenhum passo, porque não posso, porque não consigo, ou porque, poxa, quando a gente avança na nossa vida, é obrigatório que a gente deixe algumas coisas para trás, não consigo carregar tudo, né? Então pode ser que você fique extremamente apegado no lugarzinho pequenininho, aí onde você está, e abrindo mão de coisas muito grandes, coisas maiores, porque exigem coragem para sair da zona de conforto, exige esforço, exige determinação, exige o esforço físico, o trabalho em si. Então, dá uma avaliada nisso, dá uma avaliada se você não está apegado demais aí em tudo que você já conquistou e não se disponibilizando, achando que não tem condições de ir mais adiante. Na casa 10, tá? Se você tá aí, se tem touro na casa 10, tem coisas aqui que estão tocando a sua realização profissional, especificamente, tá? Pode ser, pronto, pode ser aí que você não esteja, vai ficar meio que, uma promoção que era para chegar, não chegou, né? Achei que fosse encontrar algumas coisas agora, né? De
sucesso de carreira, de verdadeiramente isso aqui que vai me realizar ou não. E a luz ali vai ser apagada, né? Então as coisas não chegam agora nesse primeiro momento. O que você vai ter que avaliar, a luz que está sendo acesa, tá? Lá do outro lado, é justamente aquela do lugar aonde você está. Um apego, talvez uma necessidade extrema de se manter, e aí vem todas as questões de análise, ver se está satisfatório, se não está, se eu gosto, não, né? Mas você vai ficar extremamente enraizado ou se sentir querer de uma forma negativa, ficar enraizado no lugar aonde você está. Tem, por um lado, tem aquela vozinha, porque é o nó do norte que tá lá, né? Dizendo assim, tem que crescer, tem que evoluir, tem que se desenvolver, tem que dar um passo a mais, tem que aprender mais um monte de coisa e tal e tudo mais. E do outro lado tem você, de forma negativa, extremamente apegada a tudo ali o que diz respeito ao lugar onde você está. Isso é bem físico, inclusive, sabe? Mudança de cidade, mudança de emprego, né? Tem tudo a ver com essas mudanças, esse tirar as raízes que você está precisando fazer nesse momento e que você não está conseguindo retirar, tá? E isso é bem voltado para a questão profissional mesmo, né? Do quanto você está se dispondo a crescer, a procurar o seu próprio potinho de terra para se desenvolver o máximo que você pode, ou quando você está no potinho de terra ali só vivendo do que sobra, do sol que sobra, da água que sobra, do adubo que sobra, da terra que sobra, enfim, momento sim, depois do dia 16, para procurar e construir o seu potinho de terra, mas por enquanto vai dar uma sensação tipo de não consigo, não quero, vou ficar quietinha aqui no meu canto mesmo, e não que seja confortável ficar nesse canto aonde você está. Se você tem touro aí na casa 11, o que vai ser principalmente desligado aqui para você nesse momento é a questão da sua capacidade de olhar em relação ao futuro, sabe? De você não conseguir enxergar quais são os próximos passos. Pode ser que a vida toda você sempre sabia, tantos isso, depois aquilo, depois aquele outro, e agora isso vai estar sedado, isso vai estar desligado, tá? Essa ideia de futuro, aqui do que você quer lá para frente, né? Daquilo que você precisa de uma maneira muito comprometida construir, vai estar desligado. O que vai estar ligado é o lado oposto, é o lado negativo da casa 5. Busca excessiva por diversão, busca excessiva por prazer, levar tudo na brincadeira, não querer se comprometer com nada, se perder nos vícios, se perder nas paixões, se perder em tudo aquilo que é efêmero, que é esse o lado negativo da casa 5, né? Ou seja, você não se compromete com as coisas que verdadeiramente dizem respeito ao seu futuro. Tipo, sabe quando a gente fala assim, vou fazer isso aqui, depois eu dou um jeito. Vou comprar e depois eu vejo como é que eu pago, né? Eu vou sair sem avisar a empresa e depois eu resolvo. Mais ou menos isso. Então, cuidado para você não lidar de uma forma extremamente inconsequente, tá? Com as coisas que estão aí na sua vida. Pode ser trabalho, pode ser família, pode ser relação com os seus próprios filhos, pode ser sua relação conjugal, tá? Então, cuidado se você tem essa configuração. Seu eclipse acontece dentro da sua casa 5, para você não lidar com a sua vida de uma maneira inconsequente, certo? E a gente chega na última casa aqui, touro na casa 12, né? E aí a gente entende, tá? Que o que vai estar desligado é a conexão emocional e a conexão espiritual, inclusive. A perca da fé na vida, a perca da fé na espiritualidade, que em alguma coisa rege, assim. Então vai ficar tudo muito duro, vai ficar tudo muito estéril, árido, porque tira a parte gostosinha, né? Deixa só aquela parte densa e pesada que tem lá na casa 6, que é aquele controle excessivo das coisas, tal hora e depois tal hora isso, e depois tal hora outra coisa, então eu não confio mais no fluxo da vida, eu tento controlar a vida, eu tento pegar a vida e colocar dentro dos meus conceitos, dentro dos meus preceitos, e eu fico tentando controlar. Esse movimento de controle é extremamente desgastante, eu deixo de confiar que tem um fluxo natural
né? E que as coisas acontecem. E eu tento controlar tudo e botar tudo dentro ali, sob o meu entendimento do que é que deveria. É extremamente desgastante, pode inclusive afetar questões físicas, de saúde mesmo, porque essa é uma casa de saúde. Então, se você está sentindo que o chão está se movimentando embaixo dos seus pés, aprenda a se movimentar junto com esse chão, tá? Ao invés de você querer fazer de tudo para impedir essa movimentação. A ideia é da gente dançar conforme a música, não é da gente querer tocar a música. É para isso que a astrologia serve, que a numerologia serve, que todas as ferramentas de autoconhecimento, né, autodesenvolvimento, espiritualidade, previsão, seja lá o que for, serve para a gente ver a música que está tocando e a gente se adaptar. E não a gente querer dizer para o universo qual que é a música que ele precisa tocar. Que eu vejo aqui no meu trabalho, pelo menos aqui, única e exclusivamente com a astrologia, são 10 anos, mais toda a parte lá com a psicologia, todas as outras terapias que eu trabalhei, aí já vai, né? Não consigo nem calcular agora quanto tempo faz. Mas o que eu vejo é que a gente precisa entender qual que é a música que está tocando. O universo, ele vence sempre. A música é dele. É ele quem rege toda essa orquestra. E aí, se você tem esse eclipse acontecendo lá dentro da sua casa 12, você vai tentar reger a orquestra. Você vai querer dizer, é essa música que toca, até você se desgastar extremamente aí, quebrar a sua própria máquina. Então, cuidado para não fazer isso. Cuidado com o seu físico, tá? Principalmente. E não só com o físico, com a necessidade de controle que você vai ter em relação às coisas, certo? Bom, gente, segui aí, falei tudo o que precisava falar. Próximo eclipse tem novidade, tá? Eu vou fazer do próximo eclipse porque é o momento de ligar, acender a luz de volta, né? Opa, o que a gente vai encontrar aqui, o que eu preciso fazer e o que é que eu preciso resolver, tá? Fiquem aí, como eu sempre falo, não façam nenhum tipo de ritual. Essa energia de eclipse solar não é nada legal, né? Já traz um monte de coisa que a gente não gosta. Pra que eu vou mexer nela, tá? Então, observa bastante isso. Aí fica quietinho, se conecta bastante com terra, lado material, corpo físico, né? Já que isso vai estar, essa energia toda vai estar sendo desligada. Você gostou? Curte aqui, se inscreve, vamos lá pro Instagram pra gente conversar, tem caixinha de perguntas, enfim. Então, até o próximo vídeo. Super beijo pra vocês.